Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei agulha de número 4. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que você está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando, expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Como eu havia dito, eu confeccionei este caminho de mesa com barbante e fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 380 gramas. Na largura ficou com 44 centímetros. E no comprimento de ponta a ponta ficou com 98 centímetros. Nada impede que vocês façam maior no comprimento. É só ir repetindo as flores até o comprimento desejado. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Então, esta é a nossa aula de hoje, este é o nosso gráfico. São flores. O nosso caminho de mesa é composto por flores. Para o tamanho, o comprimento da minha mesa, eu fiz 4 flores. Então, 1, 2, 3, 4. Porém, vocês vão fazer a quantidade de flor necessária para o comprimento ou da mesa de vocês ou para a encomenda. Aqui apenas uma ideia. Para a última carreira, eu fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos e nessa ponta e na outra eu fiz essa carreira de 3 pontos altos tombados. Lembrando, como eu sempre digo, aqui é apenas uma ideia, vocês são inteligentes, são criativos, vocês podem fazer a última carreira da forma que desejar, do jeito que quiser. Aqui é apenas uma ideia. Então, esta é a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 71 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 71 correntes. Fiz aqui as 71 correntes. Vou marcar aqui a última corrente que fizemos, vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, novamente laçar o barbante, tirar as últimas 2. Então, este é o nosso ponto alto. Então, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Vou adiantar esta carreira e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira. Esta minha primeira carreira ficou com 72 pontos altos. Por que 72 pontos altos? Porque fizemos 71 correntes. E a corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos aqui num total de 72 pontos altos. Esta é a nossa carreira base. Em todos os caminhos de mesa, eu gosto de fazer esta primeira carreira e a última carreira de pontos altos, para estruturar o nosso trabalho. Agora, nós vamos começar o nosso gráfico, as carreiras do nosso gráfico. Então, vamos para a próxima carreira. Então, eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 2 pontos altos. Então, 1,
2 pontos altos. Nós vamos ficar com 3 pontos altos, porque a corrente que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vou fazer 1 ponto alto. Novamente, vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui também ficaremos com 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui os 3 pontos altos. Então, em uma ponta e na outra, nós vamos fazer este trabalho até o final do nosso caminho de mesa. 3 pontos altos, 2 correntes, aqui nós pulamos 2 pontos altos da carreira anterior. E mais 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de quadrado do ponto rede. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Fizemos aqui 2 quadrados. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui num total de 19 quadrados. Ao completar os 19 quadrados, lá na outra ponta, nós vamos fazer o mesmo que fizemos nesta ponta. 3 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior e lá na ponta os 3 últimos pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira do meu gráfico. Então, eu subi aqui com as 2 correntes, copiei 2 pontos altos, ficamos com 3 pontos altos. 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior, copiei 3 pontos altos. Aqui neste meio, nós ficamos com 19 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 quadrados. Nesta ponta, novamente, eu copiei os 3 pontos altos, 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior e os 3 últimos pontos altos. Então, esta parte de um lado e do outro, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Agora, esta carreira que nós fizemos com 19 quadrados, nós vamos copiar mais 2 vezes. Nós teremos aqui neste início 3 carreiras de ponto rede. Então, nós já fizemos uma, vamos fazer mais 2. Eu vou adiantar as 2 carreiras e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Então, já adiantei aqui as 3 carreiras de ponto rede. Como eu falei, no vídeo nós fizemos até a primeira, eu ia apenas acrescentar mais 2, ficando num total de 3 carreiras. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu subi aqui com as 2 correntes e copiei os 2 pontos altos. 3 pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior e os 3 próximos pontos altos. Como este início e lá no final de um lado e de outro, nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa, eu já adiantei. Vou copiar aqui 6 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar um quadrado. Novamente, 2 correntes, copiar o próximo quadrado. Nós copiamos aqui 2 quadrados. Eu vou copiar no total de 6 quadrados. Já copiei os 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o 7º quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui no quadrado 2 pontos altos e copiar o nosso próximo ponto alto. Então, eu fechei aqui o 7º quadrado. Aqui deste lado, novamente, eu vou copiar 5 quadrados. Então, da mesma forma, 2 correntes, pular as correntes e copiar o ponto alto. Já copiei aqui um quadrado. Vou copiar o 2º quadrado, 2 correntes, copiei o 2º quadrado. Vou copiar aqui num total de 5 quadrados. Pronto, feito os 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar o 6º quadrado. Então, da mesma forma, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Então, eu fechei aqui o 6º quadrado. Automaticamente, deste lado, sobrou 6 quadrados. Eu vou copiar e vou copiar este final. Apenas copiar. Então, finalizamos mais uma carreira. Copiei aqui este início, aí copiei 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei o 7º quadrado. Copiei aqui neste meio mais 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei o 6º quadrado. E aqui nesta ponta, automaticamente, vai sobrar 6 quadrados. Eu vou copiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e copiar este finalzinho. Então, assim ficou esta nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu copiei este início.
Vou copiar novamente os 6 quadrados, apenas copiar. Então, vou copiar 1, 2, vou copiar os 6 quadrados nesta ponta. Então, apenas copiei os 6 quadrados da carreira anterior. Chegamos aqui em cima dos pontos altos. Eu vou copiar estes pontos altos, então, são 4 pontos altos. Eu vou copiar os 4 pontos altos, 3, 4, e vou fechar o próximo quadrado. Então, este quadrado aqui, após os pontos altos, eu vou fechar. Então, são 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Então, eu fechei um quadrado após os pontos altos. Vou copiar o próximo quadrado, vou copiar 3 quadrados aqui neste meio. Então, 1, 2, 3 quadrados. Na carreira anterior, eram 5 quadrados. Nesta carreira, nós vamos fechar um quadrado após os pontos altos e fechar um quadrado antes destes pontos altos. Então, chegamos aqui no quadrado anterior aos pontos altos. Eu vou fechar este quadrado. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto. E vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Somente copiar os 4 pontos altos. Então, neste meio ficou desta forma. Aqui nesta ponta, eu vou copiar os 6 quadrados, da mesma forma que eu fiz deste lado, e copiar os pontos altos aqui nesta ponta. Os pontos altos, o quadrado e os últimos pontos altos. Encerramos aqui a nossa carreira. Copiamos esse início, copiamos os 6 quadrados. Copiamos os pontos altos da carreira anterior e fechamos o quadrado após os pontos altos. Aqui na carreira anterior eram 5 quadrados, aqui nós copiamos apenas 3. Fechamos o quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos, do outro lado da mesma forma, copiamos os 6 quadrados e este finalzinho aqui. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Quando eu trouxer a próxima carreira, eu vou trazer já com este início adiantado. Então, aqui nós vamos copiar e vamos copiar novamente os 6 quadrados. Quando trouxer, já vou trazer neste primeiro ponto alto aqui. Então, eu já trouxe aqui com esse início adiantado. Como é só repetição, para não ficar muito chato, ficar repetindo as mesmas coisas, eu já adiantei. Então, adiantei aqui este início e copiei os 6 quadrados. Chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior e fechar um quadrado após os pontos altos. Então, eu vou copiar aqui estes pontos altos, somente copiar os pontos altos da carreira anterior. Copiando aqui os pontos altos, já estou encerrando aqui. Copiei os pontos altos da carreira anterior e vou fechar um quadrado após os pontos altos. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Então, eu copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei um quadrado após os pontos altos. Na carreira anterior, ficou 3 quadrados. Nesta vai sobrar apenas 1. Então, vamos copiar aqui um quadrado. Do outro lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz deste. Então, eu vou fechar o quadrado anterior aos pontos altos. Então, fechei aqui o quadrado anterior aos pontos altos, vou copiar os pontos altos e copiar este final. Encerrei aqui mais uma carreira. Então, copiamos este início, os 6 quadrados aqui do início. Copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei um quadrado após os pontos altos. Na carreira anterior, nós deixamos 3 quadrados. Nessa carreira, vamos deixar apenas um quadrado aqui no meio. Eu vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, copiar os pontos altos e copiar este final, que são os quadrados e este finalzinho. Então, esta é a nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei aqui este início. Como é só copiar, eu já adiantei. Então, copiei aqui este início e copiei 3 quadrados. Na carreira anterior, nós havíamos deixado 6 quadrados. Aqui, eu copiei apenas 3 e os outros 3 eu vou fechar com pontos altos. Então, em cada quadrado é de 2 correntes. Então, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, eu fechei aqui um quadrado, vou fechar o segundo,
e vou fechar o terceiro quadrado. Então, eu fechei aqui os 3 quadrados anterior aos pontos altos. Feito isto, fechei aqui os 3 quadrados. Feito isto, eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos da carreira anterior. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui em cima, no início dos pontos altos da carreira anterior. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Vou copiar este quadrado. Então, eu copiei aqui os pontos altos da carreira anterior e copiei o quadrado. Deste lado, vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, vou copiar aqui os primeiros pontos altos, os pontos altos da carreira anterior, aqui neste início, eu vou copiar os pontos altos. Somente copiar. Até chegar ali na outra ponta, onde nós vamos abrir um quadrado. Então, eu copiei aqui os pontos altos. Aqui nesta ponta sobrou 3 pontos altos, restaram 3 pontos altos. Eu vou abrir um quadrado aqui, da mesma forma que eu fiz nesta ponta. Então, eu vou fazer as 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, ficou desta forma. Vou fechar os 3 quadrados próximos após os pontos altos, copiar os 3 quadrados da carreira anterior e este final. Da mesma forma que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro lado. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiei o início. Na carreira anterior, nós havíamos deixado 6 quadrados abertos. Nesta, nós copiamos 3 e fechamos 3 com pontos altos. Chegamos em cima dos pontos altos. Vou abrir um quadrado no início dos pontos altos e copiar os pontos altos restantes. Vou copiar o quadrado do meio. Deste lado, vou fazer da mesma forma, porém, inverso. Então, eu vou copiar aqui os pontos altos, que é esta parte. Vou abrir o quadrado aqui no final dos pontos altos e fechar os 3 quadrados seguintes. Automaticamente, vai sobrar 3 quadrados, eu vou copiar e copiar este final. Então, assim, ficou esta nossa carreira. Vamos para a nossa próxima carreira. Eu já adiantei aqui este início, que é só para copiar. Só vamos copiar o mesmo que fizemos na carreira anterior. Então, copiamos aqui estes grupos de pontos altos, copiamos os 3 quadrados da carreira anterior. Chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, eu fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri um quadrado em cima dos pontos altos. Na carreira anterior, nós ficamos com 3 quadrados. Nesta, nós vamos ficar com 4, porque vamos abrir um quadrado em cima dos pontos altos no início. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar estes pontos altos. Então, eu copiei, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos e copiei os pontos altos. Chegamos neste quadrado. Este quadrado nós vamos fechar. Então, vamos fazer aqui os 2 pontos altos e copiar o nosso próximo ponto alto. Chegamos em cima do grupo de pontos altos. Aqui, nós vamos abrir novamente um quadrado aqui neste início. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. E vou copiar os pontos altos restantes. Então, aqui nós vamos ficar com 4 pontos altos. Então, 3, 4 pontos altos. Vou copiar o quadrado do meio. Este quadrado do meio, eu vou apenas copiar. Então, um lado ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou copiar aqui os 4 primeiros pontos altos, porém, é o inverso, né? Então, vou copiar aqui os 4 primeiros pontos altos, são estes pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Este quadrado é este quadrado aqui. Vou fechar o próximo quadrado. Então, este quadrado eu vou fechar com pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. E vou copiar os pontos altos, até que nesta ponta sobre 3 pontos altos, que nós vamos abrir este quadrado aqui no final dos pontos altos. Então, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, somente copiar, até que lá na outra ponta sobre 3 pontos altos. Então, vou copiar aqui os pontos altos, apenas copiar. E aqui nesta ponta,
abrir um quadrado. Então, vou fazer duas correntes, pular os dois pontos altos e copiar o último ponto alto. Agora, nós vamos copiar os 3 quadrados e copiar este final. Então, finalizamos aqui mais uma carreira. Copiamos este início. Na carreira anterior, eram 3 quadrados. Aqui, nós copiamos os 3 e abrimos um quadrado em cima, aqui no início dos pontos altos. Copiamos os pontos altos da carreira anterior, fechamos o próximo quadrado. Abrimos um quadrado aqui no início dos pontos altos seguintes. Copiamos os 4 últimos pontos altos. Este quadrado do meio, nós só vamos copiar. Deste lado, eu vou fazer o mesmo que eu fiz desse, porém o verso, como se fosse um espelho. Então, eu vou copiar os 4 pontos altos, que são estes, vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Vou fechar este quadrado, vou copiar os pontos altos da carreira anterior e abrir um quadrado aqui no finalzinho dos pontos altos. Copiar os 3 pontos altos, aqui também ficamos com 4 pontos altos e copiar este final. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já adiantei aqui neste início, copiei essa parte, copiei os 4 quadrados da carreira anterior. Vamos abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos, aqui no início. Então, vou fazer 2 correntes e pular 2 pontos altos. Então, na carreira anterior, nós ficamos com 4 quadrados. Aqui nós ficamos com 5, porque abrimos um quadrado aqui no início dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Somente copiar estes pontos altos. Copiar os pontos altos da carreira anterior. Chegamos aqui no quadrado. Vou fechar este quadrado que na carreira anterior ficou aberto. Eu vou fechá-lo com pontos altos e copiar aqui o ponto alto. Chegamos nos 4 últimos pontos altos que na carreira anterior nós só copiamos. Aqui eu vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, eu fiz 2 correntes, vou pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Vou copiar o quadrado do meio. Então, este lado ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, vou fazer do outro, porém, o inverso. Vou abrir um quadrado aqui em cima dos 4 pontos altos, vou pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. É este quadrado que nós abrimos aqui. Vou preencher este quadrado com pontos altos. E vou copiar estes pontos altos aqui, até que nesta ponta, sobre 3 pontos altos, que eu vou abrir um quadrado da mesma forma que eu fiz aqui. Vou copiar os 4 quadrados da carreira anterior e copiar este finalzinho. Então, finalizamos mais uma carreira. Copiei o início, copiei os 4 quadrados da carreira anterior e abri um quadrado aqui no início dos pontos altos. Copiei os pontos altos, fechei o quadrado que na carreira anterior estava aberto. Aqui neste final, onde eram 4 pontos altos, eu vou abrir um quadrado, copiar o quadrado do meio e deste lado eu vou fazer da mesma forma, porém o inverso. Então, vou abrir um quadrado aqui em cima dos 4 pontos altos, fechar o quadrado, copiar os pontos altos e abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, que é este quadrado. Vou copiar os 4 quadrados seguintes e este final. Agora, nós vamos fazer uma carreira, que é a carreira do meio do nosso gráfico, a carreira central do nosso gráfico. Eu vou abrir quadrados por toda a carreira e apenas fechar o quadrado do meio. Então, eu já adiantei aqui este início, que é apenas copiar o início, copiar os quadrados. Chegamos em cima dos pontos altos. Como eu falei, essa carreira é toda de quadrado, é toda de ponto rede. Então, eu vou abrir quadrados em cima dos pontos altos. Então, eu fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Vou copiar o próximo quadrado. Aí, chegamos no quadrado do meio. Como eu falei, nesta carreira, nós vamos fechar apenas o quadrado do meio. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, nós fechamos apenas o quadrado do meio. Do outro lado, eu vou fazer da mesma forma. Vou fazer quadrados até o final desta carreira e copiar esse finalzinho.
Vou abrir quadrados aqui em cima dos pontos altos e copiar os quadrados da carreira anterior. Encerramos aqui mais uma carreira, nossa carreira central do nosso gráfico. Então, copiamos este início, copiamos os quadrados da carreira anterior. Como eu falei, essa carreira nós íamos fazer toda de quadrado, fechar apenas o quadrado do meio. Então, copiamos aqui os quadrados da carreira anterior, abrimos 3 quadrados em cima dos pontos altos, copiamos este quadrado, fechamos o quadrado do meio. Copiamos este quadrado e abrimos quadrados em cima dos pontos altos e copiamos os quadrados da carreira anterior. Então, esta carreira ficou desta forma, com quadrados nas duas pontas e apenas o quadrado do meio fechado. Agora, nós vamos fazer a outra parte do nosso gráfico, é esta metade aqui que nós fizemos. Nós vamos fazer agora um espelho. Então, aqui eu vou copiar esta carreira sendo a carreira central, eu vou continuar aqui, voltando às nossas carreiras. Então, a nossa próxima carreira será esta carreira. A outra será esta. Nós apenas vamos copiar carreira a carreira. Vamos copiar agora de dentro para fora as nossas carreiras. Nós só vamos copiar o mesmo que fizemos aqui, nós vamos copiar novamente. Então, como é só repetição, eu vou adiantar e já trago. Com certeza, vocês vão sim conseguir entender. Então, como prometido, eu já fiz aqui a outra parte do nosso gráfico. É a mesma coisa que nós fizemos aqui, porém ao contrário. Então, esta carreira aqui. A próxima é esta. Esta carreira é esta, e as 3 últimas, que são essas 3 aqui. Então, nós só fomos copiando. Nós fizemos aqui a primeira parte, por essa, a gente faz a outra. Somente copia, como se fosse um espelho. Eu vou copiar as carreiras ao contrário. Então, ao invés de eu começar a carreira por aqui, eu vou começar por dentro. Então, esta carreira é a nossa primeira carreira do outro lado. Esta carreira é a segunda. Esta é a nossa terceira carreira. Observem, aqui nesta ponta sobrou 3 quadradinhos. Aqui em cima, nesta ponta, 3 quadradinhos. Da mesma forma que ficou de um lado, ficou do outro. E essas 3 últimas carreiras são essas 3 carreiras aqui. Então, aqui tem 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu fiz esta carreira, é esta. A nossa penúltima carreira é a segunda carreira. E a nossa última carreira é a nossa primeira carreira. Então, nós só invertemos as carreiras. Então, aqui está uma flor. Nós fizemos o gráfico de uma flor. Então, dessa flor agora, nós só vamos copiando. Este é o nosso gráfico. Então, agora, depois da flor, eu vou copiar, eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto rede. Encerrando as 3 carreiras de ponto rede, eu vou repetir a nossa flor. Então, vou iniciar por esta carreira e fazer carreira a carreira. Nós só vamos repetindo este gráfico, até o tamanho que para a sua mesa ou para a sua encomenda for o suficiente. Eu vou adiantar, vou fazer as 3 carreiras de ponto rede, depois repetir a flor, novamente 3 carreiras de ponto rede, repetir a flor, até o tamanho que para a minha mesa for o suficiente. Quando for o suficiente, quando a quantidade de flor for o suficiente para a minha mesa, eu vou fazer lá a última carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Então, eu vou adiantar esse trabalho. Quando eu encerrar já com esta carreira de pontos altos, eu trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, aqui eu fiz a flor, encerrei a flor, eu fiz as 3 carreiras de ponto rede, 1, 2, 3, repeti novamente a flor. Fiz novamente as 3 carreiras, repeti a flor novamente. Então, para a minha mesa, eu fiz 4 flores. Mas a minha mesa é pequena, vocês vão fazendo as flores conforme o tamanho da mesa de vocês. Então, para a minha mesa, 4 flores foi o suficiente. Então, 1, 2, 3, 4, que é a nossa primeira flor. Então, 4 foi o suficiente para a minha mesa, mas vocês vão fazer conforme o comprimento da mesa
de vocês, ou da encomenda que vocês tiverem. Também aqui neste meio eu fiz 3 carreiras de ponto rede, mas isso aqui fica a critério de vocês. Caso vocês queiram fazer com mais carreiras, com 4 carreiras, com 5 carreiras, aí fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia. Eu fiz com 3 carreiras de ponto rede. Então, eu já fiz aqui as 4 flores, que é o tamanho da minha mesa, e falei que quando trouxesse, já ia trazer com a nossa última carreira desta parte de pontos altos. Eu iniciei com uma carreira de pontos altos, estou encerrando com uma carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Eu fiz aqui o meu último ponto alto. Na lateral, nas laterais, nessa e na próxima, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho e em cada espaço eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, 1, 2 pontos baixos no primeiro espaço. Vou para o próximo espaço, vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, na lateral, nas laterais, nessa e na outra, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu fiz aqui a minha última carreira nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Chegamos em cima dos pontos altos. Vamos fazer a nossa última carreira aqui em cima dos pontos altos. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2, nós ficamos aqui com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 2 pontos altos, no terceiro ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados. Vou repetir novamente, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos, 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, subir com 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos. Vou contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a nossa última carreira em cima dos pontos altos será uma carreira de 3 pontos altos tombados. Vocês observem que aqui no início eu pulei apenas 2 pontos altos e fiz o meu ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Nesses 2, eu já pulei 3 pontos altos e fiz o meu ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Isso fica a critério de vocês, depende do tamanho do ponto de vocês. Caso o ponto de vocês for maior, vocês quiserem pular mais pontos altos, pode. Caso queiram pular menos pontos altos, também pode, fica a critério de vocês. Então, eu vou encerrar esta carreira, vou finalizar o meu trabalho e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Então, assim, eu encerrei a minha última carreira. Nas laterais, fiz uma carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. E em cima dos pontos altos, eu fiz uma carreira com 3 pontos altos tombados. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!